Hello everyone, how are you doing? I am Vanessa, I am the English teacher, and today I'm gonna talk about there is and there are. It's okay, let's go? E o que é esse there is and there are? Que são essas formas verbais? Elas nos ajudam a falar sobre a existência de pessoa ou de um objeto, tudo bem? É o nosso famoso A. Ó, escrever aqui. Esse A com H, que aqui no português a gente usa muito no sentido de tem, ter, tudo bem? Olhem um exemplo em português. Há uma garrafa sobre a minha mesa. Existe uma garrafa sobre a minha mesa. Então, eu quero dizer sobre a existência de alguma coisa. No português coloquial, a gente fala tem uma garrafa na minha mesa, tudo bem? Essa é a mesma forma verbal e ela é representada pelo there is and there are in English. Vamos lá? Olha um exemplo. Ó. There is an apple on the table. There is an apple on the table. There is an apple on the table. Repeat it. There is an apple on the table. Há uma maçã na minha mesa. There is an apple on the table. Deu para entender mais ou menos? Vamos destrinchar esse assunto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a característica do there is e depois do there are. O there is é usado em singular, no singular, ou seja, eu utilizo para falar sobre uma pessoa, one person, ou sobre um objeto, one object, ok? Is that right? Exemplos. There is a girl in the living room. There is a girl in the living room. Percebam que é só uma garota. There is a girl. E ele vem com esse artigo indefinido, que indica indica singular. Eu só utilizo o artigo, articles, indefinite articles, para falar sobre coisas no singular. Então, esse A eu utilizei para falar sobre a girl. There is a girl in the living room. Outro exemplo. There is a fridge in the kitchen. There is a fridge in the kitchen. Há uma geladeira na cozinha. There is a fridge in the kitchen. Ou seja, quantas geladeiras existem ali? Uma só. E por fim, there is a TV in living room. There is a TV in living room. Eu quero dizer que há uma TV na sala de estar. Tudo bem? E o there are, por sua vez, a gente utiliza para falar sobre coisas em plural, no plural. Ou seja, quando eu quero falar sobre a existência de duas ou mais coisas ou pessoas. Tudo bem? Examples. There are 2 computers in the office. Repeat it. There are 2 computers in the office. There are 2 computers in the office. Existem 2 computadores no escritório. There are 2 computers in the office. Segundo exemplo. There are many interesting online books. There are many interesting online books. O que eu disse aqui? Existem muitos livros online interessantes. Ou seja, mais de um livro, né? Eu falei sobre muitos livros. E por fim, there are some cups in the sink. Existem muitos copos, ou existem alguns copos na pia. Essa é a nossa vida cotidiana na quarentena, não é mesmo? Nós temos a forma negativa, the negative form, também do there is e do there are, que é o there isn't e o there aren't. É o famoso verb to be, tudo bem? Só que na sua forma contraída. Sua forma extensa seria there is not, que ficou there isn't na forma contraída. Ou então there are not, que fica there aren't na sua forma contraída.
E eu utilizo quando eu quero negar a existência de alguma coisa. Vamos aos exemplos? There isn't a chair There isn't a TV in the children's bedroom. There isn't a TV in the children's bedroom. Não há uma TV no quarto das crianças. There isn't a TV in the children's bedroom. There isn't a TV in the children's bedroom. Ok? Segundo exemplo. There aren't 6 chairs in the dinner room. There aren't 66 chairs in the dinner room. Não há 6 cadeiras na sala de jantar. There aren't 6 chairs in the dinner room. It's okay? Próximo exemplo, lá em cima. There isn't an armchair in the living room. There isn't an armchair in the living room. Percebam que eu utilizei o article na sua forma an, né? E quando a gente usa esse an, a gente junta toda a pronúncia da palavra. An armchair, ok? Por que eu utilizei o an, não o a? Porque logo em seguida vem uma palavra que inicia-se por vogal. Então, toda vez que a gente tem uma vogal, a gente utiliza o article an. Ok? E por fim, o último exemplo. There aren't any cups in the sink. There aren't any cups in the sink. Muito bom, né? Não há nenhum copo na pia. Sonho maravilhoso, pela misericórdia de Deus. E as questions, como é que eu faço perguntas sobre a existência de alguma coisa, né? É a mesma coisa do verb be. Mesmas regrinhas, segue o mesmo padrão. Qual é a regrinha? O verb be vai lá para o início antes do sujeito, tudo bem? Então, ao invés de falar you are beautiful, eu falaria are you beautiful? You are beautiful é uma afirmativa. E uma question. Are you beautiful? Você é bonita? É uma pergunta. Ou seja, o verbo vai para o início da frase depois e o sujeito troca de lugar com ele. Vai acontecer a mesma coisa. Primeiro vai vir o is, depois o there, ou então primeiro vem o are, depois o there. Tudo bem? Vamos ver isso em exemplos. Is there a garden in the house? Is there a garden in the house? Há um jardim na casa? Is there a garden in the house? Eu fiz uma pergunta, se há um jardim na casa. Percebam que primeiro veio o is, que é o verb be, e depois o there. Tudo bem? Trocou-se a localização do verbo. Próximo exemplo. Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? Não há nada que eu possa fazer por você. Is there anything I can do for you? Percebam que veio primeiro o verbo e depois o there. Is there? Tudo bem? Por quê? Porque eu estou fazendo uma question, uma pergunta. Próximo exemplo. Are there any slices of pizza in the fridge? Are there any slices of pizza in the fridge? Eu faço uma pergunta. Há alguns pedaços de pizza na geladeira? Existe alguns pedaços de pizza na geladeira? Ou o famoso, tem alguns pedaços de pizza na geladeira? Are there any slices of pizza in the fridge? Muito bem. E o último exemplo é. Are there 2 apples in the basket? Are there 2 apples in the basket? Há 2 maçãs na cesta? Há 2 maçãs na cesta? Existem 2 maçãs na cesta? Essa foi uma pergunta, portanto, o meu verbo veio primeiro e depois veio o there. Alright? E como é que você responde quando alguém te faz uma pergunta usando o is there ou o are there?
Você responde se a resposta for afirmativa, affirmative. Yes, there is, ou yes, there are. Tudo bem? Essa é uma short answer, é uma resposta curta. Se você quiser falar de forma mais elaborada, aí você elabora a frase. E a short answer na negativa é no, there isn't, ou no, there aren't. Muito fácil também, não é mesmo? Repeat. Yes, there is. Yes, there are. Ou no, there isn't. No, there aren't. Mesma coisa, se estiver no plural, there aren't. There are ou there aren't. Se estiver no singular, there is ou there isn't. Tudo bem? Acho que ficou claro. Qualquer dúvida, pergunte-nos. Bye bye, see you later!